Eu estava revisando alguns casos clínicos no consultório quando percebi algo que sempre me chama a atenção. A quantidade de pessoas que acreditam que, depois de uma certa idade, não há mais nada que possam fazer para apoiar a visão e fortalecer a memória. Meu nome é Helena, mas muitos aqui já me conhecem como Doutora Helena. E hoje quero que você me responda algo antes de continuarmos. Qual é o maior desafio que você sente no seu dia a dia? A visão cansada ou a memória que às vezes parece falhar? Escreva nos comentários, porque isso me ajuda a entender o que você mais precisa ouvir aqui. Agora, prepare-se, porque o que vou compartilhar nesta história pode mudar completamente a forma como você cuida do seu corpo antes de dormir. Há alguns meses, atendi uma paciente de 64 anos chamada Lúcia. Uma mulher simpática, cheia de energia, mas que carregava um olhar claramente preocupado. Ela me disse algo que eu escuto com frequência. Doutora, minha visão está ficando cada vez mais cansada. Parece que embaça no final do dia. E a minha memória? Às vezes eu esqueço até onde coloquei meus óculos. Você se identifica com isso? Porque de verdade, é mais comum do que você imagina. E foi ouvindo a história dela que me lembrei de algo que sempre ensino, mas que muitas pessoas subestimam. O corpo humano, incluindo seus olhos e seu cérebro, se regenera durante a noite. O sono é como uma oficina silenciosa, onde cada célula aproveita para se organizar, se limpar e recuperar energia. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Quando você oferece ao corpo os nutrientes certos antes de dormir, esse processo se torna ainda mais eficiente. É como abastecer o corpo com pequenas doses de combustível natural que trabalham enquanto você descansa. Foi então que eu compartilhei com a Lúcia algo que vou revelar para você hoje. 3 sucos simples, deliciosos e naturais que podem ajudar a nutrir a visão e fortalecer a memória com o apoio de ingredientes ricos em antioxidantes e vitaminas. E o mais interessante é que eles funcionam de maneira discreta, suave, mas consistente, desde que você os consuma com regularidade. Talvez você esteja pensando: doutora, será que suco realmente pode fazer diferença? E essa é uma boa pergunta. Tanto que eu deixei essa curiosidade crescer propositalmente, porque quero que você compreenda algo essencial. Não estamos falando de sucos milagrosos, mas de combinações naturais com nutrientes que desempenham funções importantes no cérebro e nos olhos. E antes que você imagine que são receitas difíceis ou caras, deixo você com uma pequena antecipação. O primeiro deles utiliza uma fruta que provavelmente está agora mesmo na sua geladeira. O segundo envolve uma raiz considerada sagrada em muitas culturas antigas. E o terceiro? Esse é tão poderoso em antioxidantes que, quando contei para a Lúcia, ela colocou as 2 mãos no rosto e disse: como eu não sabia disso antes? Mas calma, você vai entender cada detalhe em instantes. Enquanto isso, quero que você preste atenção em uma sensação peculiar. Talvez suas mãos fiquem mais quentes, talvez você perceba seus olhos piscando mais lentamente, talvez sinta seu corpo relaxando aos poucos. Isso acontece quando você se prepara mentalmente para receber uma informação valiosa. A mente sabe quando está prestes a ouvir algo que pode transformar uma rotina inteira. E é exatamente isso que estou conduzindo você a experimentar agora. Porque eu quero que você não apenas ouça sobre esses 3 sucos, mas que entenda como eles podem se encaixar na sua noite de forma natural, prazerosa e inteligente. Quando a Lúcia começou a beber o primeiro suco que eu havia recomendado, algo curioso aconteceu. Ela não esperava sentir diferença tão cedo. E talvez você também imagine que esse tipo de nutriente leva muito tempo para mostrar resultados perceptíveis. E sim, os benefícios mais profundos realmente vêm com a constância. Mas alguns sinais sutis começam muito antes. Antes de revelar os 3 sucos por completo, perceba como sua mente reage agora. É como se você estivesse se aproximando de uma porta que já estava ali o tempo inteiro, mas que só agora começa a se abrir devagar, mostrando um caminho de cuidado e nutrição que talvez você nunca tenha explorado à noite.
A sensação é familiar para muitas pessoas da terceira idade, especialmente mulheres que assumiram o papel de cuidar de todos durante anos, mas muitas vezes se esqueceram de cuidar de si mesmas. A primeira receita que compartilhei com ela é feita com uma fruta extremamente comum, a cenoura. Rica em beta-caroteno, ela é conhecida há décadas como aliada dos olhos, mas o que quase ninguém sabe é que, combinada com um toque de maçã e um pouco de limão, ela forma um suco leve, suave e perfeito para o período noturno, porque não pesa no estômago e ainda oferece antioxidantes importantes. Quando ela tomou pela primeira vez, a Lúcia me disse que sentiu algo diferente, como se os olhos relaxassem. Eu expliquei que não era uma mudança mágica na visão, mas sim o corpo respondendo a nutrientes que muitas vezes estavam ausentes na rotina dela. E talvez o seu corpo esteja pedindo exatamente isso também. O segundo suco é o que mais desperta curiosidade, porque envolve um ingrediente que atravessou milhares de anos sendo usado para auxiliar a circulação e a clareza mental: o gengibre. A combinação que ensino mistura gengibre, abacaxi e um pouquinho de hortelã. É um suco refrescante, porém surpreendentemente calmante, e muitas pessoas não sabem que o abacaxi é rico em bromelina, uma enzima que ajuda o corpo a lidar melhor com processos inflamatórios leves. Ao se juntar ao gengibre, cria uma bebida que apoia o bem-estar do cérebro e dá aquela sensação de leveza mental. Quando eu contei isso para a Lúcia, ela riu e disse: "Doutora, então esse suco limpa as teias de aranha da cabeça?" É uma metáfora engraçada, mas não deixa de expressar o que muitas pessoas sentem depois de adotar esse hábito. E é aqui que eu quero que você repare em algo importante. Quando falamos em fortalecer a memória, não estamos falando de transformar o cérebro de um dia para o outro. Estamos falando de oferecer ao corpo nutrientes que colaboram com funções cerebrais, com a comunicação entre as células, com o fluxo natural de oxigênio. A memória é como um jardim. Se você rega com frequência e oferece o solo certo, ele floresce. Se você ignora, as plantas até sobrevivem, mas perdem o brilho. E por isso, esse segundo suco se tornou o favorito de muitos pacientes meus, porque ele funciona quase como uma energia limpa para o cérebro. Agora, antes de revelar o último suco, aquele que fez a Lúcia colocar as mãos no rosto de surpresa, quero que você se faça uma pergunta silenciosa. Há quanto tempo você realmente cuida dos seus olhos e da sua mente com a atenção que eles merecem? Muitas pessoas passam anos apenas aceitando o cansaço visual e os lapsos de memória como algo inevitável. Mas quando você entende que hábitos simples, principalmente noturnos, podem dar suporte a esse processo, tudo muda. E é justamente essa mudança que quero que você perceba antes de falar sobre o terceiro suco, porque ele não é apenas delicioso, mas é extremamente rico em pigmentos naturais que protegem o corpo de dentro para fora. E sim, estou falando de uma mistura poderosa feita com beterraba, laranja e um toque de amora. Essa combinação carrega antocianinas, vitamina C e nitratos naturais que ajudam na circulação. Quando expliquei isso para a Lúcia, ela me olhou com os olhos arregalados e disse: "Doutora, parece que meu corpo estava esperando por isso." A verdade é que em todas as idades, mas especialmente acima dos 60 anos, o corpo responde muito bem quando recebe o que precisa, principalmente à noite. E agora que você conhece as 3 receitas, é hora de entender como elas se encaixam na sua rotina e no seu descanso mais profundo. Quando a Lúcia entendeu que os 3 sucos não eram promessas milagrosas, mas sim formas naturais de oferecer ao corpo os nutrientes certos antes de dormir, algo mudou na expressão dela. Era como se finalmente tivesse encontrado uma maneira simples, acessível e prazerosa de apoiar sua visão e fortalecer sua memória de forma natural. E eu quero que você sinta essa mesma sensação agora, porque quando comecei a observar os resultados da Lúcia ao longo das semanas, percebi algo que sempre reforço para meus pacientes. O corpo responde a pequenos gestos com muito mais gratidão do que imaginamos. Às vezes, não percebemos porque esperamos transformações rápidas demais.
Mas quando oferecemos constância, ele se transforma em silêncio. Lembro de uma consulta, alguns dias depois, em que ela me contou que estava dormindo melhor. Talvez você também não tenha pensado nisso, mas quando o corpo recebe nutrientes calmantes, antioxidantes e vitaminas que favorecem o bem-estar, o sono costuma se ajustar. Ela disse que acordava com uma sensação leve nos olhos, como se o cansaço visual estivesse menos presente, e relatou que a mente parecia mais desperta ao longo do dia. Eu olhei para ela, sorri e disse: "O que você está fazendo é como deixar uma pequena luz acesa dentro do corpo todas as noites. E faço questão de repetir isso agora para você, porque quero que entenda. Às vezes, mudanças simples criam efeitos que vão muito além do esperado." Enquanto ela descrevia a experiência dela, fiquei imaginando quantas pessoas passam anos acreditando que não existe nada que possam fazer por si mesmas. Mulheres e homens acima dos 60 anos, como a maioria de vocês que me acompanham aqui, muitas vezes carregam a rotina dos outros nas costas e se esquecem do próprio cuidado. Vocês carregam histórias de força, desafios, superações e ainda assim deixam a própria saúde por último na fila. E talvez seja por isso que, quando descobrem algo tão simples quanto 3 sucos noturnos, sentem uma espécie de alívio, como se finalmente tivessem encontrado um caminho claro em meio ao cansaço. A verdade é que a visão e a memória precisam de carinho, precisam de nutrientes, precisam de escolhas conscientes. E esses sucos, com cenoura, maçã e limão, com gengibre, abacaxi e hortelã, e com beterraba, laranja e amora, são ferramentas naturais, suaves e inteligentes para acompanhar suas noites. Eles não substituem um tratamento, não curam doenças, mas oferecem ao seu corpo exatamente aquilo que muitos idosos passam anos sem dar: vitaminas, antioxidantes e compostos que apoiam o funcionamento natural do cérebro e dos olhos. É como devolver ao corpo uma parte do que a rotina tirou ao longo dos anos. E agora, quero que você imagine algo comigo. Imagine você preparando um desses sucos como um pequeno ritual de autocuidado, sentindo o aroma fresco, as cores vibrantes, o sabor suave. Imagine você bebendo devagar antes de dormir, sabendo que está oferecendo ao seu corpo um presente silencioso. Imagine acordando dias depois, percebendo pequenas mudanças, uma clareza maior, uma sensação de leveza. Não porque seja um milagre, mas porque seu corpo finalmente está recebendo o que precisa. A Lúcia viveu isso, e muitas pessoas que me acompanham também. E se você der essa chance a si mesma, talvez viva também. Antes de encerrar, quero pedir algo que é muito importante para que conteúdos como este continuem chegando até você. Se esta história fez sentido, se esses sucos trouxeram alguma luz para a sua noite, curta o vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. E deixe um comentário contando qual dos 3 sucos você quer experimentar primeiro. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez esteja precisando desse cuidado simples e natural. E se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, recomendo que veja agora, porque ele complementa perfeitamente o que conversamos hoje. Foi um prazer estar com você. Até a próxima!